Boa noite a todos. Hoje é dia 43 do meu treino de oratória e eu me chamo Vinícius Santos. Agora são 20 horas e 18 minutos do horário de Brasília, e hoje é dia 15 de 7 de 2026. E o tema de hoje tá certo. Você troca de direção quando você tá muito, muito, muito próximo do seu resultado. Então, pensa que você começa algo. Já parou para ver que às vezes você começa algo, não parar para ver, mas você começar a entender. Pensa naquela vez que você começou algo, então você deu continuidade, continuou e teve uma hora que você pensou, isso não é para mim. E aí você decidiu fazer outra coisa. Você desistiu ou você pensou e simplesmente mudou a rota. Já parou para pensar, e se aquela outra tentativa desse certo? Sabe? E se eu tentasse mais uma vez? E se na próxima tentativa que eu, sabe? E se na próxima vez que eu tentasse, eu continuasse, eu conseguisse aquilo que eu tanto almejei, aquele resultado, certo? Então você começa algo e com pouco tempo você já pensa em mudar de direção, de lugar, de profissão. Putz, eu entrei numa faculdade de tal e agora eu quero fazer outra faculdade, porque isso não é pra mim, isso não é da minha área em específico. Mas como que você vai saber se é da sua área se você nem foi até o final, se você nem executou aquilo, sabe? Se você nem teve tempo suficiente para poder adquirir resultado naquela determinada área, sabe? Entende? Então, não é porque terminou, mas porque parece que não tá funcionando. Então, você continua, você começa algo, você tenta, sabe? Parece que não tá funcionando. Só que você se põe essa pressão, essa ansiedade, sendo que, sabe, nem tudo é tão rápido na vida. Tem pessoas que levam um pouquinho mais de tempo, tem pessoas que levam um tempo menor, inferior aos dos outros, mas tudo tem o seu processo, velho, e tudo tem seu tempo. Então, se você quer ser, um empreendedor que tem, sei lá, 10 milhões de faturamento anual, que assim seja. E aí você olha, cara, olha, você até pode conseguir, mas vai levar uns 15, 20 anos. Você tá disposto a passar esses 15, 20 anos para você ter 10, 20, 100 milhões de faturamento anual, sabe? Para você conseguir chegar lá e até lá você vai quebrar a cabeça e parará, sabe? Vai ter momentos que você vai fazer e parece que não vai ter resultado, porém esse é o ponto de virada, porque isso é um acúmulo. Então, vai chegar um momento que esse acúmulo de esforço ele começa a te gerar um mínimo de resultado. Eu tentei dar uma explicação, eu dei uma explicação de um valor absurdo, mas pensa na sua primeira venda. Você tenta fazer a sua primeira venda. Então tem pessoas que levam, sei lá, uma semana e faz a primeira venda. Tem pessoas que levam 8 meses para fazer a sua primeira venda, sabe? Os seus primeiros R$ 100, os seus primeiros R$ 1.000, os seus primeiros R$ 10.000, sabe? E isso varia de pessoa para pessoa, do perfil de cada um. Então, você não, sabe? Você olhar e, putz, nossa, eu tô atrasado, eu não tô conseguindo resultado, já era para mim ter resultado. Por que que era para você ter resultado? Porque você olha para outra pessoa e vê ela tendo o resultado e com menos tempo. Então você olha o que você errou e você continua naquilo. Não é sobre mudar de direção e simplesmente falar, putz, eu vou trancar minha faculdade, eu vou parar de fazer isso, eu vou fechar o meu negócio, eu vou tentar outra coisa, outra vida, sabe? Sendo que se você tentasse mais alguma vez, talvez aquela vez fosse a sua vez, sabe? É o seu momento. Putz, e ali é que tem aquela trava, sabe, aberta. Puf, aquele cadeado. Você já viu aquele barulho do cadeado que faz trac? É esse o ponto. Então, você não fica tempo suficiente
Calma aí, eu preciso de uns ganchos. Em geral, você fica trocando de estratégia, você muda o plano, você ajusta o caminho e você acha que tá evoluindo. Mas na prática, você só tá voltando pro começo várias vezes. Então você achar, putz, isso não é da minha área. Isso não é o rumo, a direção que eu quero ir. Vou ajustar, vou pra outra área. Vou trancar essa faculdade, vou abrir a faculdade de, sei lá, outra. Eu vou ter outro diploma, esse aqui não é pra mim, sabe? Ou, putz, fiquei 4, 5 anos e no final isso não é pra mim, eu vou tentar outro, sabe? Você nem tentou, você não ficou tempo suficiente para poder adquirir resultado naquilo. Então, você começa a pensar que o problema é falta de clareza nesses momentos. Que talvez não seja o caminho certo, que precisa de mais informação, que precisa de outro método, que você precisa de outra direção, que você precisa fechar o que você começou, que você tentou, que você, sabe, deu a iniciativa, manteve a intensidade, a disciplina, a constância. E aí você acha que tá no caminho errado, você quer trancar, quer tentar outra coisa de uma forma diferente. Então, mas não é isso, no fundo não é isso. Você não tá confuso. Você só não fica tempo suficiente em nada pra ver aquilo funcionar, velho. Tá entendendo? Então, quando você olha tudo isso, putz, será que eu não tô parando cedo demais? Será que o processo é assim mesmo? Sabe? Como eu falei, tem pessoas que levam uma semana, tem pessoas que levam um mês, tem pessoas que vão levar um ano para fazer a sua primeira venda. Mas elas fazem a sua primeira venda. E às vezes, aquela pessoa que fechou a venda, tipo, ela conseguiu a primeira venda no primeiro dia, na primeira semana. Às vezes, a médio e longo prazo, ela é uma pessoa que, sei lá, em uma escala de 10 anos, ela acaba até tendo um resultado menor do que aquela pessoa que levou um ano para fazer a sua primeira venda, entendeu? Então, você comparar a forma que você lida com o problema com a forma que outro lida com o problema é um problema. Porque você não deve fazer essa comparação, você não deve olhar para o outro lado e achar que, sabe, putz, eu tô atrasado, velho. Você tá atrasado aonde, velho? Você tá se comparando com quem, cara? Então, você não fica tempo suficiente para ver nada funcionar. E é por isso que você fica nessa ansiedade. É nisso que dá ficar na rede social, velho, rolando, sabe? Vendo a vida dos outros e você, putz, eu tô atrasado. E você começa a ter aqueles devaneio excessivo, aqueles devaneio de pensamento, sabe, acelerado. Você vai para outro lugar, você vai para onde você tanto deseja, aqui dentro. Porém, você não tem a execução de, sabe, acordar e fazer isso. E você ter esses pensamentos. Bom, eu acho que eu vou deixar esse tipo de conteúdo para outro vídeo sobre devaneio excessivo, sobre pensamentos, né? Até porque o vídeo de hoje eu quero falar sobre, eu quero confrontar esse tipo de coisa, de você começar algo e você ir até o final, sabe? Então, no começo é normal, velho. Você começa algo, nada parece funcionar, nada parece que vai dar certo. Porém, você tem que pensar de forma positiva. Tá aqui dentro, velho. Tem que pensar que vai dar certo. Que já deu certo, sabe? É pensar que o carro tá na garagem, mesmo o carro não estando na garagem. Você tem que pensar, porque esses pensamentos, eles vão gerar emoção. E essas emoções vão se transformar em ação. E essas ações com, com uma sustentabilidade de um pouco de disciplina e constância, essa ação ela vira resultado. E o resultado, quando você tem todo esse ciclo de coisas positivas mirando para isso, você acaba colhendo esse resultado. Você tem uma probabilidade maior de você conseguir. E você vai conseguir, sabe? Tá aqui dentro, velho. Então, você faz. Aí no final você não tem retorno. Só que o resultado não é de imediato. Ele é acumulado. Então ele vai se acumulando ao decorrer do tempo. Existe um ponto que tem aquele ponto de virada, sabe?
vamos supor que eu estou gravando. Hoje é dia 43. Ninguém vê meus vídeos. Ninguém. Ninguém. Só eu vejo meus vídeos. Só eu assisto meus vídeos. De vez em quando, um familiar ou outro assim entra nos meus vídeos. Eles são inscritos no meu canal. Entra no meu vídeo, deve ver tipo 30 segundos, 40 segundos. No começo, quando eu publiquei, eu acho que alguém viu tipo um vídeo inteiro pra ver como que seria. E aí, sei lá, nos outros vídeos que eu continuei postando, foi diminuindo. Aí, sei lá, um tinha 2 likes. Opa! Um tinha 2 likes, o outro tinha 1 like e no outro não tinha nenhum like, sabe? Ninguém vai vendo. Porém, vamos supor que eu continuo e chega uma hora que um ponto que algum vídeo viraliza. Então, outras pessoas começam a ver. Só que antes desse vídeo, vamos supor que, sei lá, o vídeo de número 80 ele viraliza. O vídeo de número 88. O vídeo de número 90. O último vídeo. Pá, viraliza. Só que, putz, eu não penso nos 90, eu penso no resultado. E aí eu chego, sei lá, o vídeo de 90 ele vai viralizar porque eu vou conseguir gravar um conteúdo que vai engajar nas redes. E aí chega esse ponto assim, no dia 89, cara, putz, eu não quero mais fazer isso, porque eu não tô conseguindo, sabe, não é pra mim. Ou até do dia 90 e você, putz, gravei os 90 dias e não consegui ter algum tipo de resultado. Ou, sabe, eu não consegui chegar onde eu queria, eu não consegui engajar. Tá, tudo bem. A sua forma, o que você quer é isso. E você não conseguiu. E se você tentasse o dia 91, será que você não conseguiria? Será que, putz, você fez 90 dias. Putz, você vai desistir no 91, velho. Sabe? Tá mais perto do que longe, velho. Tá mais perto agora do que quando você começou. E você vai desistir, sabe? Então, tudo isso é um acúmulo. Você vai melhorando. Cara, eu vejo meu primeiro vídeo é privado. O primeiro, o segundo e o terceiro. Cara, é uma vergonha. Puta merda. Eu fiquei com muita vergonha, assim. Sério mesmo. Eu lembro que eu comecei a gravar e eu fiquei assim, olhando pra câmera, eu fiquei. E daqui dentro eu tava, cara, eu tenho que parar de gravar, eu não posso. Eu tenho que parar. Porém, a ideia do que eu queria fazer esses 90 dias era, eu quero melhorar a minha oratória. Então, será que parar é a decisão certa? Será que parar vai fazer com que eu melhore a minha oratória, a minha retórica? Não. Então por que eu vou parar? Eu não vou parar, velho, eu vou continuar. Então eu comecei, e aí segundo vídeo, terceiro vídeo, e aí, sabe, aquela vergonha foi indo. E hoje em dia já é meio que um hábito, uma ação repetida todo dia, sabe? Eu nem penso muito mais. E, cara, a ideia do que eu faço com isso é eu melhorar a minha oratória, mas, putz, sabe, se eu tiver resultado, eu vou ter. O resultado em si é a minha comunicação. Talvez eu consiga ver somente uma melhora no dia 88, no dia 90, no dia 92, no dia 100, eu não sei. Mas eu vou continuar aqui. Todo dia. E vai ter dias que vai ser altos e baixos. Vai ter dias que vai ser muito bom, vai ter dias que não vai ser muito bom. Mas todo dia eu vou estar aqui. Ontem foi um dia muito desagradável. Não foi um dia tão agradável quanto eu achei que seria. Não foi um dia tão bom, mas de aprendizado. Hoje eu corrigi o meu erro de ontem e tô aqui de novo, velho, gravando. E adivinha só, amanhã eu vou estar aqui de novo, porque essa é a vida, velho. Eu não desisto. E é assim que você tem que ser. Então pensa, toda vez que você estiver perto de chegar e você pensar em desistir, pensa que na próxima vez você vai conseguir. Em próximo. Cara, tem algum erro, cara, mas esse é o caminho. Uma hora vai dar resultado. Tudo que você faz com uma grande constância dá resultado. Certo? E quando isso acontece, um ponto onde o esforço começa a aparecer, existe um ponto que vira, o ponto de virada é quando o esforço começa a aparecer. E aí esse esforço, e quando isso acontece, quando esse esforço começa a ficar exposto, sabe? Putz, você olha, cara, eu gravei,
Mas olha só, eu estou vendo uma melhora entre o primeiro e o último dia. Cara, eu melhorei. É, isso começa a mudar aqui o lado interno. Você, cara, deu, deu certo, velho. Tá dando certo, sabe? Eu preciso continuar. Tá dando um resultado. Então, comecei um negócio. Cara, comecei no negativo aqui, tal. Mas eu continuei. Putz, agora começou a dar um negócio positivo. Eu tenho que continuar. Eu vou continuar e vou continuar e vai dar certo. E você vai ver que esses resultados, eles vão começar a subir de uma forma, não digo que exponencial, porque cada um tem o seu processo, mas entre o seu começo, o seu resultado e um resultado onde você quer chegar, entre o seu começo e o primeiro resultado, aquele famoso do 0 até o 1, é mais difícil do que do 1 até o 9, sabe? Então, o processo que leva para você sair do 0 até a primeira venda, um exemplo, é muito mais difícil do que você sair da primeira venda até a 100ª venda. Porque até você chegar à primeira venda, você vai ter que desenvolver aqui, mexer ali, e você não sabe se tá certo, então você vai, faz merda, corrige. Putz, eu tenho que mexer aqui. Cara, esse é o caminho. Então você continua, e é uma hora, batata. Você conseguiu o primeiro resultado. E para você chegar no resultado de número 100, da 100ª venda, da venda de número 2, 3, 4, 5, 6, e vai subindo, e 20, 30, 50, 100, 500 vendas. Caraca, velho. Então, pensa assim, vamos supor que uma pessoa sai na frente, que seja, imagina que uma pessoa sai na frente, ela tem a primeira venda em um dia, e a outra em um mês, e a outra em um ano. E essas 3 pessoas. Então, depois, a primeira pessoa que tem a primeira venda no primeiro dia, ela começa e sei lá, chega um momento que nem tudo começa a dar certo. E aí ela acha, putz, cara, talvez isso não seja pra mim. Então ela recua, ela desiste, ela vai tentar fazer algo, sabe? Ela passou tipo 6 meses vendendo todo dia. Primeiro dia ela teve resultado, então durante 6 meses ela teve resultado. Então ela ficou 2, 3 meses sem resultado algum e ela desistiu. Mas espera, ela teve resultado. Por que ela desistiu? Ela achou que não era pra ela. Porque ela teve a primeira venda no primeiro dia. Então a segunda pessoa, ela tem a primeira venda no primeiro mês. E passa um ano, passa 2 anos vendendo. E aí depois passa tipo 2 meses sem vender, 3 meses sem vender. Peraí, tá, tem algo errado. E aí às vezes ela desiste. E a pessoa que leva tipo um ano, sabe? Eu tô dando um exemplo, não que as pessoas fazem isso. Mas a pessoa que leva um ano, a pessoa que levou aquele processo, sabe? Ela ter uma, sabe? O que eu tô querendo falar com tudo isso é a pessoa que tem tudo de mão beijada, sabe? Que consegue as coisas rápidas. É o famoso andar no caminho do asfalto. E andar no caminho do asfalto, no momento que você anda no caminho das pedras, talvez não seja agradável. Não vai, na verdade, não vai ser nada agradável, porque você, sabe, você tá acostumado a andar no caminho das asfaltos. E aí do nada você vai pro caminho das pedras. E nesse caminho das pedras, ele te exige mais habilidade, mais vontade, mais ambição, mais fome por aquilo. E aí, nesse caminho, as pessoas acabam desistindo. Agora, a pessoa que começou no caminho do asfalto, cara, lá na frente, quando se inverter e ela começar a andar no caminho a pessoa que começou no caminho das pedras, lá na frente, quando se inverter e ela começar a andar no caminho dos asfaltos, então não vai ser tão complexo quanto o oposto, certo? Então, o que eu tô querendo falar cara, a sua próxima tentativa pode ser o seu próximo resultado. Então pensa nisso. Quando você pensar em desistir, pensa que por tudo que você já fez, aquele tempo, mesmo que seja minúsculo, mas você conseguiu sair do 0 até o 1. Cara, do 1 até o 9 é muito mais fácil. A primeira venda é sempre a mais difícil. Então, peraí, talvez você não precisa de um caminho novo. Você não precisa de um caminho novo, na verdade. O que você precisa é ficar mais tempo no caminho que você já está.
E sustentar, mesmo sem ver resultado no começo, sabe? Sustentar mesmo quando você não está tendo resultado, mesmo quando você não consegue ver, quando não fica nítido que você tem resultado naquilo, sabe? Você continua, continua, continua. E, cara, é inevitável. Uma hora você vai colher, porque planta, 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 planta. E uma hora você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. Então, pensa nisso. Quando pensar em desistir, pensa o porquê você começou e o porquê você fez aquilo. E pensa que na próxima tentativa talvez seja o seu sucesso. Que na próxima tentativa seja a sua primeira venda. E a primeira venda é o desbloqueio de tudo, sabe? E do 0 até o 1 é muito mais complexo do que do 1 até o 10. É muito mais fácil. Do 1 ao 9 no caso. E do 0 ao 1 é mais difícil. Calma. Quase que vai embora minha linha de raciocínio. Certo? Então é isso. Não é que não funciona, é que você não mantém o mesmo caminho e sustenta. Você não sustenta o caminho que você escolheu seguir. Então você só não ficou tempo suficiente para ver se funciona, certo? Pensa bem, pensa nisso. E é isso aí, começa a se escutar mais. Sai das redes sociais, para de escutar o campo externo. Começa a olhar para o campo interno. Começa a pensar se você realmente já deveria estar colhendo o resultado, porque você não está colhendo o resultado, e o que você pode para colher resultado fazendo aquilo que você começou. Não mudar de direção, certo? Bom, agora são 20 horas e 40 minutos, dia 15/7/2026. Eu me chamo Vinícius Santos, e é isso aí. Eu espero que as pessoas tenham entendido a mensagem que eu quis passar. É o contexto de tudo que eu expliquei, a minha tese que eu quis sustentar do começo, meio e fim. Que tenham entendido. E eu espero que você saia desse vídeo com algo de positivo, certo? Tenha uma ótima noite e até amanhã, pessoal.